No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, está preparado para a segunda parte da nossa história? Conhecereis a verdade? Conhecer a história da humanidade como nós nunca antes tínhamos visto? Está preparado? Se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e vamos começar. Galera, seguinte, no vídeo passado nós estávamos falando sobre o mito de Adão e Eva e como que esse mito ele foi passando de geração a geração, né? Então foram passando ao longo dos milhares de anos e construiu-se aquela história, né? E aí eu expliquei o significado do que era Adão e Eva, do que era a cobra, do que era a tentação, né? O que era o Éden e o que aconteceu. Hoje nós vamos um pouco mais além. Hoje nós vamos lá no mito lá da queda dos anjos. Olha lá, que também é narrado na Bíblia e nós vamos entender um pouco mais. O nosso material de referência é Pietro Baldi, professor Pietro Baldi, italiano, que veio morar no Brasil, acabou vindo a falecer aqui no Brasil. Nós vamos analisar a visão dele para poder entender um pouquinho sobre a queda dos anjos. Olha só. Primeiro, para entender como que o professor Pietro Baldi recebia essas informações. Ele recebia através de noures. Noures são correntes de pensamento dos espíritos superiores. Então há uma corrente de pensamento como se fosse um rio que corre, né? Um rio energético, mais ou menos assim. E através da meditação, ele acessava essa corrente de pensamento, né? Então ele acessava esse campo vibracional e naquele momento que ele acessava, ele recebia toda aquela informação em blocos, né? Toda a informação, imagina toda aquela informação vindo de uma única vez para a cabeça dele. E aí ele começava a escrever, tentando descrever aquilo que estava dentro da cabeça dele que ele recebeu em uma única vez. Em um segundo ele recebeu toda aquela informação. Então por isso que os livros dele são realmente muito complexos. Eu vou deixar aqui, né, vocês vão estar olhando aqui algumas imagens de alguns dos vídeos, de um dos livros dele, tão importantes para nós entendermos sobre a queda dos anjos. O professor Pietro Baldi então explica o seguinte, que no princípio era Deus, ou seja, no princípio era o Verbo. Vamos entender primeiramente, para Deus não existe tempo. O tempo só existe a nossa realidade, na realidade da matéria. Não estou falando do planeta Terra, estou falando na realidade da matéria. A realidade da matéria cria o tempo, que é uma distorção que nós entendemos, né? Se você for ver no campo científico, você vai entender que os orbes, né, os planetas, os sóis, as estrelas, eles criam uma distorção no tecido da realidade, criando o tempo, a noção de tempo. Então, é uma ilusão, né? O tempo para nós. Para o universo, não importa o tempo, né? Não existe isso. E para Deus não existe tempo. Então, Deus nunca foi, Deus nunca será. Deus é, certo? Mas em um momento surgiu a criação. E a criação de quê? Dos planetas, dos sistemas, das estrelas? Não. Pietro Baldi explica, o professor Pietro Baldi explica que no princípio havia apenas pureza. Então, se Deus é puro, só pode criar criaturas puras e perfeitas, que não haviam tido queda, erro, qualquer coisa. E eles viviam no sistema. O sistema é um ambiente de perfeição de Deus, onde todo mundo desempenhava suas atividades. Ninguém era autômato, ou seja, ninguém era robô, máquina, para obedecer cegamente. Todos com liberdade e consciência para agir dentro daquele sistema de perfeição. Onde, se todos agissem perfeitamente, o sistema viveria em harmonia. Não existe noção de tempo nesse sistema. E aí, através do professor Pietro Baldi, ele explica, e através de uma canalização de informações que eu estava lendo essa semana, nós vemos que dentro desse sistema de perfeição surge a rebeldia. Por que surge a rebeldia se todos eram perfeitos? Porque é liberdade de escolha. Então alguns, e aí a gente usa naquela crença do mito, né, de Lúcifer, né, que Lúcifer é o portador da luz. Lúcifer, né, o portador da luz, é o espírito iluminado. Mas eles decidiram não estar com Deus, não estar com o Pai, e decidiram agir por conta própria. O que vai acontecer se eu não ficar aqui dentro? Se eu sair desse sistema? E aí, juntamente com ele,
nós vamos ver que um grupo gigantesco de seres criados por Deus acabaram acompanhando. E nesse acompanhamento, quando eles saíram de dentro desse sistema, para eles verem o que haveria do lado de fora, para eles verem como poderiam viver sem o controle, a observância do olhar de Deus, nós vemos que há a queda, a chamada queda. Só que não é uma queda física, ele não cai, não é fisicamente como mostra nos filmes. É uma queda vibracional. Ou seja, quando ele se afasta de Deus, ele para de se nutrir da fonte. A fonte é Deus, é o amor de Deus. Todos viviam nutridos na fonte do amor de Deus. Então, a partir do momento que ele se afasta de Deus, ele para de se nutrir da fonte, né, do amor de Deus. E aí ele precisa se nutrir do próprio amor. Então, o ego vira egoísmo. É a doença. Ou seja, ele, em vez de nutrir-se do amor de Deus, que é a fonte suprema, quando ele se afasta de Deus, ele passa a nutrir do seu próprio amor e nutrir-se do amor dos outros, nutrir-se da energia dos outros. E aí vem todas as doenças da alma que nós acabamos conhecendo. É nesse instante que surge a matéria. A matéria não existia, havia apenas sistema. No momento em que esse grupo de espíritos puros sai desse sistema, são retirados, por vontade própria, precisa existir a matéria para recebê-los. E é nesse instante que a matéria surge. Quando você vai lá no campo da ciência e vê que o nosso universo tem por volta de 15 bilhões de anos, né? O universo nasceu há mais ou menos 15 bilhões de anos com o Big Bang. Depois do Big Bang, então, quando acontece isso, é o arrojar, é o afastar desses espíritos. Quando eles saem desse sistema, precisa de um ambiente para recebê-los. Mas como eles passaram a não se nutrir mais da fonte, eles precisam se nutrir de si mesmos, então há uma queda vibracional e eles vão perdendo vibração e vão se tornando cada vez mais densos. Então eles vão densificando-se até descer a fase mais baixa, onde eles vão cair no átomo. E aí do átomo eles têm que crescer, eles têm que subir novamente ao longo dos milhares de anos. Então eles passam para o reino mineral, né, a crisálida de consciência dentro do reino mineral. Depois do reino mineral eles passam para o reino dos vegetais, passando por todas as espécies intermediárias dos vegetais, a consciência ainda crisolada. Depois disso ela passa para o reino animal, passando por todas as fases do reino animal, né, em fase ainda de despertamento da consciência, mas não completo, a fim de então adentrar ao reino hominal, né, o reino do ser humano, não o ser humano terreno, ser humano como nós entendemos, mas não humano somente. E aí no reino hominal ele adquire consciência e ganha um presentinho chamado livre-arbítrio. E aí é a escalada dele de retorno ao Pai consciente, que é aquela parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é isso. Ele estava perfeito com o Pai, né? Jesus conta. E aí depois ele, por vontade própria, se afasta do Pai. E vai lá comer a lavagem dos porcos, sofrer, gasta tudo que tinha, perde tudo, mas lembra do Pai em algum momento de dor. E naquele momento que ele lembra, ele volta. E aí quando ele volta, ele está dentro do campo já do Pai, depois de muito sofrimento, o Pai vem recebê-lo, que é o retorno do filho à casa paterna. Olha que interessante. Então, no momento que esse espírito cai, que ele saiu do sistema e caiu no antissistema, surge o nosso universo. Então, o nosso universo tem 15 bilhões de anos, mais ou menos, com o Big Bang, que é a grande explosão. Depois, o nosso Sol hoje é calculado em mais ou menos 5 bilhões de anos, que é a idade mais ou menos aproximada do nosso Sol, e há 4,5 bilhões de anos surge o nosso planeta. Mas todos esses espíritos, e aí na Bíblia fala, né, que 2/3 do céu caíram, né? Ficou 1/3 apenas e 2/3 foram arrojados. Esses 2/3 não caíram na Terra. Esses 2/3 caíram em milhões e bilhões de mundos.
Eram todas consciências, todas essas consciências caíram em todos esses mundos e passaram a desenvolver esses mundos, progredir. Então qual é o objetivo final de cada mundo? É deixar de tornar-se matéria, tornar-se fluido, para o fluido tornar-se espírito. Ou seja, para eles lentamente reintegrarem-se à perfeição do Pai. Mas isso não importa, porque para Deus nós já estamos lá. Deus não tem tempo. Para Deus, isso foi um milésimo de segundo. Ou seja, nós já estamos com Deus. Mas na nossa consciência, na nossa condição vibracional e na nossa condição de noção de tempo e espaço, nós ainda estamos caminhando. Olha que lindo isso. Tá certo? Gostou dessa informação? No próximo nós vamos entender sobre a origem do DNA humano e a influência dos aliens juntamente conosco. Um abraço e até a próxima!